Amém, irmãos? Graça e paz. Para mim é um privilégio estar aqui novamente com os irmãos. Eu sempre reforço, sempre ressalto que eu gosto muito de vir aqui. E nós, quando estamos na escala, né, nós estamos aqui com alegria, né? Nós viemos aqui com alegria, todo o nosso grupo, toda a nossa família. Nós gostamos realmente de estar aqui com os irmãos da Igreja Batista Monte Sião. Gostaria de pedir aos irmãos que já abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Mateus 9, do versículo 9 ao 13. Hoje nós vamos ler a respeito do chamado de Mateus, chamado do apóstolo Mateus. Esse encontro em que houve com Jesus e que para ele foi um divisor de águas na vida dele. Amém? Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Faremos a leitura da palavra e logo após faremos a oração. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, nós queremos te agradecer. Obrigado pela cruz, Pai, do Calvário. Obrigado porque somente por meio dela, Pai, somente por meio do teu sacrifício, Pai, nós podemos estar hoje aqui, Pai. Em teu nome, pelo auxílio, Pai, do Espírito Santo, te louvando, Pai, engrandecendo o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, pelo sangue derramado na cruz. E, Pai, que a tua mensagem venha falar aos nossos corações, venha trazer mudança, Pai, em nós, venha nos levar ao arrependimento e venha fazer, Pai, que respondamos em obediência, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, fale conosco e nos direcione essa noite. Nos ajude, Pai, na exposição, me ajude na exposição do Evangelho e que a tua palavra, Pai, seja pregada com fidelidade, Pai. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, o contexto, né, aqui de Jesus, ele encontra-se na cidade de Cafarnaum, que é uma vila, né, uma cidade que é chamada de aduaneira, né, aquela cidade onde há uma alfândega ali, e ali é coletado os impostos, né, as taxas, toda a mercadoria que entra ali é tributada, né? E essa cidade de Cafarnaum, ela se localiza ali ao norte do Mar da Galileia, e nessa região aonde Jesus, né, fez coisas importantes no seu ministério. Essa cidade situa-se no caminho de Damasco para o Egito, que é a rota por onde passam grandes caravanas com suas mercadorias. Então, Mateus, aqui no livro de Mateus, ele é chamado de Mateus. No entanto, em Lucas, já chama de um segundo nome, que é chamado de Levi. Então, se você abrir o Evangelho, né, esse Evangelho sinótico, que é parecido com o de Mateus, você verá que ele não chama de Mateus, chama de Levi. E era muito comum naquela época os homens terem dois nomes, né? Então Mateus, aqui o segundo nome, era Levi. E Mateus era o quê? Mateus era um publicano. Era aquele que era responsável por coletar os impostos. Era responsável, né, por ir atrás daqueles que não haviam, obrigado, irmã, não haviam declarado seus terrenos, os seus bens a cargo do Império Romano. Então Mateus era um funcionário do Império Romano. No entanto, essa profissão, né, esse labor que ele tinha,
era muito rejeitado pelos judeus. Era muito rejeitado. Então, os publicanos eram considerados uma raça inferior, digamos assim. Eles eram desprezados pela sociedade judaica. E nós veremos mais à frente o porquê disso. Por exemplo, os publicanos não tinham, eles não poderiam fazer muitas coisas, como por exemplo, entrar na sinagoga. Eles não podiam também servir como testemunhas para algum julgamento. Eles eram tratados como cães, como pessoas imundas, como porcos. Isso porque muitos deles, eram mentirosos, ladrões, eram tidos, como mentirosos, ladrões e assassinos. E olha só que interessante, na tradição rabínica, era impossível a um homem como Mateus, um publicano, arrepender-se. Então, esse era o consenso que havia, na comunidade judaica. Então, esse trabalho de Mateus era considerado uma traição. Por quê? Porque eles achavam que Mateus era um aliado do Império Romano. Eles achavam que ele estava ali explorando, ao máximo o povo judeu. Por quê? Como judeu, o ideal é que ele não fizesse esse trabalho, que ele se abstesse desse trabalho e que eles procurassem outro romano, mas não um judeu. Então ele era cobrador oficial do Império Romano. No entanto, essa rejeição que havia pelos judeus era vamos dizer assim, era compreensível. Por quê? Porque muitos desses publicanos, eles eram realmente corruptos, porque eles recolhiam mais do que era necessário e ficavam com a diferença. Então você imagina, uma cidade que é aduaneira, alfandegária, que fica ali na margem, da costa norte do Mar da Galileia. Ela recebia as mercadorias. Imagina quanta mercadoria passava ali. Tudo que passava, ele ficava com um pouquinho. Então, sabe-se, historicamente, que Mateus era um homem que era rico, um homem que tinha muitos bens, que tinha um poder aquisitivo acima da maioria das pessoas daquela época. Então, tendo esse pano de fundo, meus irmãos, nós iremos iniciar a mensagem com a grande ideia. O discípulo de Jesus responde ao seu chamado com alegria indizível. O discípulo de Jesus responde ao seu chamado com alegria indizível. E é muito fácil compreender isso, porque nos primeiros versículos ele já fala sobre esse chamado de Mateus. Tópico 1: o discípulo de Jesus atende com coragem ao chamado, independente das consequências. O discípulo de Jesus atende com coragem ao chamado, independente das consequências. Versículo 9. Se você buscar na sua Bíblia, no versículo 9, diz assim: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. É um versículo muito curto, muito objetivo, e até interessante, porque Mateus não tem essa característica, mas Marcos tem essa característica. O livro de Marcos, quando você vê o Evangelho de Marcos, ele é mais de ação, ele é mais objetivo. Aconteceu, ele coloca ali em poucas frases, e Mateus aqui colocou também em poucas frases. Mateus já é diferente, já tem uma característica mais detalhista, não tanto quanto Lucas. Lucas já era um historiador nato, então ele colocava vários detalhes históricos ali no seu Evangelho. Então, meus irmãos, o primeiro ponto de reflexão aqui, logo que nós vemos esses versículos, esse primeiro versículo Jesus conhece as suas necessidades e ele se importa com elas. Ele conhece desde o fio de cabelo até a planta dos seus pés. Ele se importa com as suas necessidades. Ele conhece os seus pecados mais externos e aqueles pecados mais ocultos também. Mesmo assim, na sua misericórdia, ele se inclina para nós, que somos pecadores, que antes de conhecê-lo éramos pecadores, somos pecadores, éramos inimigos de Deus, mas ele mesmo assim inclina-se para nós, estende a sua mão e diz: siga-me. E qual que foi a atitude de Mateus?
Mateus não ficou pensando ali, meditando se ele poderia ir ou não, mas ele respondeu com obediência imediata. A palavra diz aqui que ele levantou-se, né? Levantou-se e o seguiu. Ou seja, subentende-se que Mateus já tinha as suas necessidades, que ele já clamava ao Senhor, ele já apresentava ao Senhor as suas necessidades. E Jesus, que nos conhece, já sabia de suas necessidades mais profundas e somente falou: siga-me. Mateus respondeu imediatamente. Sendo coletor de impostos, experiente em escrever e guardar registros e perito em mais de uma língua, os serviços de Mateus seriam de muito valor para Jesus e para a causa do Evangelho. Então, Mateus era muito detalhista e muito bom em números, muito bom em cálculos, muito observador. Então, não somente por essas características, nós não somos levados, não somos chamados pelo Senhor por nossas qualidades ou por nossas características, mas essa característica, ela foi essencial para que hoje nós pudéssemos ter a revelação de Deus com mais detalhes. E quanta honra é ser chamado pelo Deus do universo. Observe que não foi Mateus que... Mateus provavelmente já conhecia da fama de Jesus, já conhecia da fama de ensino dele, que se diferenciava dos outros. No entanto, Mateus não se oferece para ser seu aluno, para ser seu discípulo, mas o próprio Jesus o chama. Então, imagina quanta honra é você ser discípulo do Deus do universo, do Deus que criou todas as coisas, discípulo de Cristo. Imediatamente o convite foi aceito e o discipulado se inicia. Da mesma forma, meus irmãos, o Senhor nos chama. E Ele nos chama por meio da sua palavra, por meio do seu Evangelho, por meio dessa pregação que nós estamos aqui apresentando, estamos expondo. Ele nos chama por meio da sua palavra. E muitas vezes nós nos fazemos de cegos, nos fazemos de surdos, nos fazemos de forma que não compreendemos aquilo que foi falado. No entanto, o chamado está ali, e a nossa obediência exalta o nome dele. Outro ponto importante, meus irmãos, é que não existe encontro improvável entre Jesus e o pecador. Observe que, pela palavra de Deus, Deus tem todos os acontecimentos de nossas vidas na palma de suas mãos. Ele tem o controle da história. Nada é por acaso. Não existe o acaso, mas existe a soberana vontade de Deus. O Senhor dá a providência, e essa providência vem do Senhor. Portanto, aquele encontro não foi por acaso, mas Jesus passou ali porque ele sabia que Mateus era um eleito. E ele sabia que Mateus iria compor ali, estaria entre os 12 na grande comissão. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, como diz em Lucas capítulo 12, versículo 7. Ao ouvir o chamado de Jesus, devemos responder com obediência imediata. Mateus deixou tudo para trás, sem titubear. O que ele tinha não satisfazia o seu coração. Imagina só, Mateus não era um homem com pouco recurso, mas ele tinha muitos recursos. Tudo isso do trabalho que ele fazia. E por mais que ele tinha uma baixa reputação entre os judeus, mas ele vivia muito bem. Ele tinha um certo luxo em comparação às outras pessoas. No entanto, o seu trabalho, a sua rede de relacionamentos com o Império Romano, nada daquilo o satisfazia. Mas ele tinha necessidades que Jesus já conhecia, porque ele é Deus e conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso íntimo. Ele tinha necessidades que somente Jesus Cristo iria saciar. Então, meus irmãos, mais essa reflexão do que adianta ser aceito pelo mundo e não ser reconhecido por Jesus. Para Mateus não era suficiente ele estar ali entre
entre os centuriões, né? Entre os soldados romanos, em ser reconhecido, gozar de uma certa proteção, não era suficiente, mas precisava que ele fosse reconhecido por Jesus. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? E essa é uma confrontação que a mensagem traz para nós, né? Do que adianta nós sermos reconhecidos pelo mundo, nós termos sucesso, termos fama, sermos bem-sucedidos, sacrificarmos a nossa família? Do que adianta tudo isso se não temos Jesus, se não temos uma vida de devoção a Ele, se não fazemos a nossa leitura diária, se Cristo não enche os nossos corações diariamente, não nos prepara para o dia a dia? Do que adianta tudo isso? Então nós temos uma conclusão aqui. Podemos tirar uma conclusão, que o conforto é um inimigo tanto para o eleito quanto para aquele que ainda não foi alcançado. Para o eleito, o conforto tira o foco das coisas de Deus, tira o foco do reino de Deus e faz com que nós estejamos confortáveis aqui no mundo, nas coisas, nas circunstâncias. E para o não salvo, o não eleito, aquele que ainda não foi alcançado, o conforto do mundo pode ser um grande obstáculo, porque ele pode pesar na balança e ele ainda não tem o entendimento que as coisas eternas são muito mais importantes do que as coisas do mundo. Então isso pode fazer com que a conversão dele seja tardia. Olha o que Spurgeon diz. Spurgeon tem essa frase, essa reflexão: o conforto mundano é um grande inimigo da fé. Ele afrouxa as juntas do valor sagrado e rompe os tendões da coragem sagrada. O balão nunca sobe até que as cordas sejam cortadas. A aflição faz esse serviço cortante para as almas crentes. Enquanto o trigo dorme confortavelmente na casca, é inútil para o homem. Ele deve ser debulhado de seu local de descanso, antes que seu valor possa ser conhecido. Então Spurgeon afirma aqui que, nessa frase, né, que o conforto mundano ele é um grande inimigo da fé. Ele faz com que o homem entre num estado de passividade e de inutilidade. Olha o que ele fala aqui, que o balão só sobe se a corda for cortada, né? O balão foi feito para voar, para estar no céu. Ele só sobe se a corda for cortada. Da mesma forma, o trigo só tem serventia se ele estiver fora da casca. Dentro da casca ele não tem serventia, ele é inútil, mas ele precisa ser debulhado. Da mesma forma, nós, meus irmãos, precisamos meditar nessa palavra, meditar se o conforto, não é errado você ter conforto, no entanto o conforto não pode ser um ídolo na sua vida. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, servir uns aos outros, né? Arregaçar as mangas para que o reino de Deus tenha progresso, né? Jesus nos deu uma série de ensinamentos, uma série de mandamentos, e nós precisamos realmente sair da nossa zona de conforto. Então Mateus, ele estava na sua zona de conforto, né? Uma situação confortável, gozando ali de uma certa proteção. Nós somos assim, precisamos urgentemente sair dessa zona de conforto. Devemos reconhecer o nosso pecado e arrepender-se dele, sabendo que Cristo é a nossa única esperança. O seu conforto nas coisas do mundo não será nada no dia da volta de Cristo. Então, todos os dias, meus irmãos, nós devemos viver como se Cristo fosse voltar hoje. Será que nós temos vivido assim? Será que nós temos nos preparado para a volta de Cristo? Ou será que isso tem caído na mesmice? Será que isso tem caído no automático? Então essa é uma confrontação que a palavra de Deus traz para nós nessa noite. Devemos também responder à palavra de Deus imediatamente, para que possamos ser edificados e maduros na fé. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, temos o nosso tempo de devocional, mas fazemos isso de forma tão religiosa que aquela palavra não entra no nosso coração.
E se ela entra logo após, em algumas horas, nós já esquecemos dela. E a palavra de Deus, ela não deve ser tratada dessa forma. Ela deve ser tratada como, assim como o boi come o capim, ele rumina aquela palavra, ele medita naquela palavra dia e noite. Essa palavra, ela tem que ser ruminada, ela tem que ser feita uma reflexão, uma meditação, lida novamente, para que ela entre no nosso coração e nós não pequemos contra o Senhor. O segundo tópico, Mateus, se você observar no texto, no versículo 10 ao 11, eu lerei novamente. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então essa é uma característica de Jesus, né? Ele não tem o pecador como barreira. Ele não considera os publicanos um obstáculo para que eles tenham acesso à salvação, acesso a Ele. Então Mateus, meus irmãos, se você observar, Mateus segue a Jesus. Ele levantou e seguiu. E logo após, Jesus em casa estava junto com outras pessoas e seus discípulos, entre eles muitos publicanos e pecadores. Mateus, em vez de guardar segredo, em vez de guardar somente para ele aquilo, a alegria dele era tão grande, o regozijo era tão grande por ser um seguidor de Cristo, que ele não conseguiu ficar quieto, ele não conseguiu guardar segredo. Mas o que ele fez? Ele deu uma festa. Ele deu uma festa para os seus amigos publicanos, convidou seus amigos publicanos e outros pecadores que estavam ali. E os discípulos estavam ali também. Então, provavelmente, a maioria dessas pessoas eram publicanas. E isso me lembra uma outra frase de Charles Spurgeon, né? Que ele diz assim: o evangelismo é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Eu creio que muitos irmãos já ouviram essa frase, né? O evangelismo é um mendigo contando ao outro aonde encontrar pão. Mateus sabia da sua miserabilidade, sabia do seu pecado, sabia que ele tinha uma baixa reputação e ele era menosprezado pelas pessoas. No entanto, ele foi reconhecido pelo Deus do universo, pelo Senhor de todas as coisas. E o que ele fez? Ele simplesmente contou a outro mendigo aonde tem pão. Ele chamou para sua casa, deu uma festa, e ali aquelas pessoas puderam ter contato com Cristo, puderam ter contato com o único que pode salvar as nossas almas. Então, em Mateus capítulo 12, versículo 34, ele diz assim: nós falamos sobre coisas que enchem o nosso coração. Mateus estava com o coração cheio do Senhor, coração cheio. Ele queria falar daquilo que traria benefícios eternos para os seus amigos e para todos que estivessem ao seu redor. E nós somos assim também, meus irmãos. Nós gostamos de falar novidades, gostamos de falar coisas que irão beneficiar outras pessoas, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na igreja. Nós falamos sobre coisas que irão trazer uma vantagem, trazer benefício aos outros. Talvez você seja um mecânico, né? Você está ali na oficina com seu aprendiz está ali batendo cabeça com uma ferramenta que não é para usar, e aí você fala para ele: olha, utilize essa outra ferramenta que você vai fazer com muito mais facilidade e muito mais rapidez. Isso toda vez que nós ensinamos, toda vez que nós falamos de coisas que irão beneficiar, isso nos traz uma alegria. Toda atividade tem aquela dica que pode trazer diferença, que vai dar aquele upgrade, né? A pessoa vai conseguir realmente fazer com mais eficácia, que é o que nós chamamos de o pulo do gato, né? Toda atividade tem isso. O pulo do gato, o bizu, é você fazer isso daqui. Eu lembro de uma vez que eu estava comentando com a irmã, né, que eu faço cuscuz de maneira diferente, né? Gosto muito de cuscuz, e não sei se os irmãos gostam de cuscuz.
mas nordestino geralmente gosta. E o que eu fazia? Eu falei para minha irmã em Cristo, né? Irmã, eu sempre coloco tal ingrediente, porque sempre que eu coloco, dá certo 100% das vezes. Aí ela falou, ah é? Que ingrediente que é esse, né? E ali eu passei o ingrediente, vou deixar vocês com curiosidade. Esse ingrediente, ele é essencial para dar liga, né? E ela não sabia, né? E aí eu falei, experimente dessa forma, não tem erro. Então, nós gostamos de fazer isso, isso nos traz uma alegria. Poxa, eu pude contribuir com aquela pessoa para que ela pudesse ter uma qualidade melhor ali no seu alimento, né? Ou no seu trabalho, ou um aconselhamento bíblico, né? A pessoa está indo para o caminho errado, você aconselha por meio da palavra, e ali você sente uma sensação de dever cumprido, né? Uma alegria, um regozijo, que com certeza vem do Senhor. Nós fazemos isso com os nossos filhos também. Nossos filhos estão fazendo alguma coisa errada, né? Ou nós pedimos para fazer alguma atividade, eles fazem geralmente de maneira errada, e nós falamos, não faça dessa forma, tem que fazer desse jeito. Mesmo assim eles quebram a cabeça, né? Mas faz parte do aprendizado. Nós sempre estamos querendo falar aquilo que vai trazer benefício para as pessoas. E Mateus está aqui trazendo Cristo para a vida dessas pessoas, para a vida dessas pessoas que estão na festa, que estão nessa reunião. Então, meus irmãos, se nós temos essa alegria de falar vantagens, quanto mais devemos falar do Evangelho, falar da única forma que o pecador tem a oportunidade de salvação. A salvação é por meio da palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Nós devemos, no nosso trabalho, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, colocar Cristo no centro e pregar o Evangelho a elas. Por que temos dificuldade em falar das boas novas? Será que o nosso coração está com um tanque vazio de Deus? Temos andado por aí na reserva? Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E olha o que ele disse também, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16. Vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós temos esse mandamento, né, de ir e pregar o Evangelho. E também sabemos que aquele que ama Jesus Cristo obedece aos seus mandamentos. Então, logo, se eu não obedeço a esse mandamento de pregar o Evangelho, de falar das coisas eternas, eu estou em desobediência. Está muito claro. É justamente porque somos pecadores, miseráveis, indignos da graça de Deus, que devemos nos achegar cada vez mais perto de Jesus. Não devemos ficar longe de Cristo, como muitos em sua ignorância. Somente porque nos sentimos maus, ímpios, indignos, devemos lembrar que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E se nos reconhecemos como pecadores, isso é bom. Mas nós temos uma diferença. A diferença com aqueles que estão no mundo é de fato sermos alcançados por Cristo e vivermos para Ele. Tudo isso é graça. Não é porque somos bons, não é porque temos qualidades, mas é porque a graça de Deus permanece sobre nós. Na salvação, a salvação é unicamente do Senhor, pertence unicamente a Deus. Não somos nós quem buscamos, mas é Ele que nos busca. Observe Mateus. Mateus não precisou falar nada, mas Cristo foi propício a Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que quebrou as correntes do pecado. Ele removeu o aguilhão da morte, nos livrou da condenação eterna, para vivermos com Ele. Nessa salvação não há mérito nenhum do homem. Na salvação, a única coisa que contribuímos é com o pecado. Somos completamente dignos de misericórdia, miseráveis.
Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus: pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem são esses pobres de espírito? Será que é aquele que gosta de fazer bagunça? Aquele que tem espírito de porco? Será que esse é o pobre de espírito? Aquele que gosta de falar mal dos outros? Será que esse é o pobre de espírito? Não. Pobre em espírito é todo aquele que reconhece que é pecador e que tem a necessidade de Cristo, que sabe que se não for por meio de Cristo, ele está perdido, ele está condenado se não for por meio de Cristo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus é composto por essas pessoas, pecadores lavados pelo sangue do Cordeiro. Mateus 11, 28 ao 30, Cristo diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está sobrecarregado, se você está cansado dessa vida de pecado, dessa vida sem reverência ao Senhor, aprendam de Cristo. Busquem o Senhor na sua palavra. Busquem entendimento por meio da palavra de Deus. Arrependa-se. Achar que o crente é um ser perfeito é ilusão. Não existe essa possibilidade, né? Nós estamos entre o já e o ainda não. Nós somos livres do pecado, das correntes do pecado. No entanto, todos os dias precisamos nos arrepender. A perfeição só virá quando Cristo voltar, quando Cristo estiver aqui conosco. Crentes verdadeiros dependem de um único mediador, Cristo, até que Ele venha. E isso nos leva ao terceiro tópico e último tópico. O discípulo de Jesus aprende que o caminho da religiosidade não é suficiente para atender às suas necessidades. Versículo 12 ao 13, gostaria de ler novamente com os irmãos. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, Jesus, ao mesmo tempo que estava ali em um tempo de evangelismo, né? Ele estava ali com pecadores e publicanos. Ele também fala confrontando os fariseus que fizeram essas perguntas. No entanto, o fato de Jesus estar com aqueles publicanos e pecadores não faz dele uma atitude conivente com o pecado. Ele não estava de forma alguma aprovando o pecado daquelas pessoas, né? Ele não estava sendo parceiro de beberrões ou um camarada da maldade, pessoas de interesses comuns, mas como médico que, sem contaminar-se com as doenças de seus pacientes, deve chegar-se bem perto deles a fim de poder curá-los. Não sei se você já foi em algum médico que te olha de longe e você não tem muita confiança nesse médico, né? O médico mal olha para você e já dá a receita, e ali você sai cheio de dúvidas, mal conversa com você. Cristo não é assim. Cristo chega perto do pecador para que ele possa ter acesso a Jesus Cristo. Então, da mesma forma que um médico chega próximo, examina, olha, examina todos os detalhes, Jesus se achega àqueles pecadores, não aprovando os seus pecados, mas estando ali disposto a perdoar os seus pecados, a fim de curá-los de suas doenças, dos seus pecados. Inclusive, meus irmãos, essa era uma função dos fariseus. Os fariseus detinham a lei do Senhor, detinham as palavras ali de Deus, e a função deles era justamente essa: ser referência
para curar aqueles que são doentes, aqueles que são fracos na fé. E eles não faziam isso. A dureza do seu coração por causa da religião era tão grande que eles não conseguiam ver isso. Não são eles as mesmas pessoas que põem sua confiança em sua justiça, enquanto desprezam todos os demais? Eu lembro que uma vez eu trouxe aqui a mensagem, da parábola do fariseu e do publicano. Eu gostaria de ler novamente com os irmãos. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 18, do versículo 10 ao 14. Lucas 18, capítulo 10. Lucas, capítulo 18, versículo 10 ao 14. 4 versículos. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, meus irmãos, para os fariseus, a religião era suficiente. Cumprir aquelas regras era suficiente para eles. Eles não se importavam se eles tinham intimidade ou não com Deus. E eles rejeitavam os publicanos a ponto de se gabar daquilo que eles faziam. Olha só, jejum 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Para ele, essas regras eram suficientes para justificar eles diante de Deus. No entanto, Jesus é categórico aqui, nessa parábola. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Se, pois, aos olhos dos fariseus, os publicanos e pecadores são enfermos, não deveriam curá-los? O ofício do médico é curar o doente, e não o sadio. Os fariseus deveriam ser os médicos, e eles não estavam fazendo isso por causa da sua dureza de coração, a cegueira religiosa. Mas é muito fácil você atirar pedra nos fariseus. E quanto a nós? Como que nós nos encaixamos aqui nessa mensagem? Conhecemos o médico dos médicos, e mesmo assim não contamos aos doentes da nossa volta aonde encontrá-lo. Muitas vezes seguramos, guardamos isso como segredo. Somos desobedientes a Deus. Jesus ensina, portanto, que só aqueles que se reconhecem doentes procuram um médico. Da mesma forma, só aqueles que se reconhecem pecadores buscam o abrigo de sua graça. Os fariseus se consideravam justos, santos e justos, e por isso rejeitavam a graça. Por isso, Jesus falou isso, eu não vim para buscar os justos, mas sim os pecadores. E isso para atacar uma resposta categórica aos fariseus, que se achavam justos, que se achavam merecedores ali, mais do que aqueles publicanos. O Senhor rejeita todo aquele que é orgulhoso. No versículo 13 ele diz assim: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E aqui, meus irmãos, ele faz uma citação da profecia de Oséias. Entre os pecados cometidos pela nação adúltera estavam, além das transgressões contra a lei do Senhor, abominações tais como latrocínio, homicídio. Eles estavam oferecendo sacrifícios de qualquer forma, de forma negligenciada, sem buscar na lei do Senhor a orientação correta, porque Deus
requer ser adorado da forma que Ele prescreve. Por isso, tudo aquilo era uma questão de zombaria para Deus. Eles estavam zombando de Deus. Quando, sem uma sincera e verdadeira mudança de coração e conduta, contudo, os sacrifícios eram oferecidos. Tal ato equivalia a um ritualismo morto, abominável ao Senhor. Religião sem bondade ou misericórdia é sem valor. Então, por isso, Jesus fala aqui: eu desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. É como se Jesus dissesse: vocês afirmam que são justos e recebo isso como uma autoavaliação. Mas se é esse o caso, nada tenho a dizer-lhes, pois vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele estava falando aos fariseus: eu não estou aqui por causa de vocês já são justos. Eu estou aqui por causa dos pecadores. Eu vim buscar aqueles que necessitam de mim, aqueles que são pobres em espírito. Em que categoria você se coloca? Naquele que já tem todas as coisas? Naquele que não precisa mais de Cristo? Ou naquele que anseia por Cristo? Naquele que acorda diariamente e sabe que não consegue fazer nada se não for na dependência de Cristo? O salmista fala, lá no Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, na mente desses fariseus legalistas, eles eram justos e bons, enquanto os demais homens eram injustos e maus. Porém, nenhum homem pode ser realmente bom até que saiba o quanto ele é mau e o quanto poderia ser. É a convicção de que nós somos maus, que sem Cristo nós não podemos jamais fazer coisas boas aos outros. É essa convicção que faz com que sejamos cada vez mais dependentes de Deus. Por mais que eu seja alcançado pelo Senhor, mas eu sei que em mim há o poder da carne, há os desejos carnais. E é por isso que todos os dias eu preciso depender de Cristo. Eu preciso arrepender-me. Eu preciso orar, preciso ter intimidade com o Senhor. Porque sem dependência eu não consigo. Sem dependência eu não consigo ter um relacionamento com o Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, ainda no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ou seja, a nossa satisfação em justiça, em sermos justificados, está no Senhor. Se nós temos sede de justiça, nós seremos satisfeitos. Mateus se encaixava nessas pessoas. Era pobre em espírito e tinha sede de justiça. As necessidades dele não eram preenchidas por riquezas, por coisas do mundo, somente pelas coisas de Cristo. E quanto a nós, irmãos, temos nos contentado com as atividades e eventos que participamos? A nossa vida religiosa tem sido suficiente para nós? Quanto tempo de qualidade realmente investimos com o Senhor? Precisamos amar a Deus com sinceridade e intimidade, buscá-lo com fervor, ter vida com Cristo, vida diária com Cristo. Os fariseus, por exemplo, achavam que a religião iria chancelar a relação deles com Deus, iria justificá-la. A religião era suficiente para eles. O que tem sido suficiente para nós? Nossa conduta tem sido de desprezo ou de misericórdia para com os doentes. Lembre-se que os fariseus deveriam ser os médicos ali, falando da lei do Senhor, expondo a lei do Senhor. Será que nós temos sido médicos também? Ou melhor, temos mostrado aos doentes aonde achar esse médico que pode curar essa doença do pecado? Portanto, meus irmãos, devemos obedecer em amor ao nosso Senhor, pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo. Que essa palavra venha
a trazer mudança nos nossos corações, arrependimento, e que possamos encarar em obediência ao Senhor, que a cada minuto possamos sempre nos lembrar das velhas verdades que insistimos em esquecer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, queremos te agradecer pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, se revelou a nós de maneira maravilhosa, Pai. E é uma alegria, Pai, quando nós meditamos que fomos alcançados pelo Deus do universo, aquele que esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser homem, Pai, vindo a ser servo. Nos ensina, Pai, por meio do teu caráter, por meio da tua vida, a sermos semelhantes a ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a responder em obediência, Pai, a cuidar da manutenção da nossa santidade, a compreender, Pai, que tudo que fazemos deve ser para a tua glória, que tudo que fazemos, Pai, deve ser para a tua exaltação, Pai. Que nessa semana, Pai, possamos encarar a nossa vida diária, Senhor, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida, Pai, que realmente demonstra, Pai, que somos seguidores verdadeiros de Cristo, que somos parecidos contigo, Senhor. Tira de nós, ó Pai, toda a nossa carnalidade, tudo aquilo que te ofende, e que possamos, ó Pai, ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.